Olá, amigos do Ponto Canal, tudo bem? Vamos continuar o nosso curso de Twitter Bootstrap e na aula de hoje nós vamos aprender um pouco sobre a classe Offset e também iremos começar a entender um pouco da tipografia das fontes dentro do Bootstrap, tá? Como nós vimos na aula anterior, para que se forme um layout no Bootstrap, nós dependemos do tamanho da coluna e do tamanho do espaço que existe entre essas colunas na somatória máxima de 12 colunas dentro de uma linha no Bootstrap, tá? E nós aprendemos também que cada um desses espaços eles medem 30 pixels, tá? A classe Offset ela entra para aumentar esse valor, aumentar esse espaço entre as colunas, tá? O Offset ele tem o tamanho exato de uma coluna e ele vai também de 1 até 12. No exemplo básico que nós estamos fazendo aqui, eu vou tirar aqui o tamanho que nós tínhamos colocado. Note o seguinte, nós tínhamos colocado um span aqui de 8, né? Um span que teria o tamanho de 8 colunas do Bootstrap e um span que tinha o tamanho de 4 colunas do Bootstrap, totalizando 12 colunas, tá? Agora no exemplo, se eu quiser aumentar o espaçamento entre essas duas divs, eu vou ter que usar a classe Offset, ok? Então aqui no nosso exemplo eu posso colocar aqui um offset 1, tá? Do tamanho de uma coluna do Bootstrap. Só que aqui eu vou esbarrar num problema. Por quê? Eu tenho na minha primeira div um span com o tamanho de 8 colunas do Bootstrap. E tenho na minha segunda div um span 4, que é uma coluna com o tamanho de 4 colunas do Bootstrap. Se eu colocar o offset 1, né, sabendo que o offset ele tem o tamanho de uma coluna do Bootstrap, eu vou ter aqui no total de 13 colunas Bootstrap. Então, para que não ocorra esse problema, eu vou ter que tirar ou o tamanho de uma coluna da minha primeira div ou da minha segunda div, tá? No caso, eu vou tirar da minha segunda div aqui, primeiramente, para nós vermos como é que vai ficar. Então, eu vou ter 8 com 3, 11, com mais 1, 12. Eu posso salvar. Venho aqui e atualizo. Olha só que bacana. Já deu um espaço, né? E dentro dessas duas divs eu posso fazer a combinação que eu quiser. O importante é sempre dar 12 colunas, né? Um exemplo. Vamos supor que o span da minha primeira div é 6, tá? O span da minha segunda div é 4 e o meu offset é 2. Então, 6 mais 4, 10, com mais 2, 12. Obtive as 12 colunas. Vou salvar e vamos atualizar. Aí, note que esse espaçamento foi ampliado, no caso, em 2 colunas Bootstrap, tá? Então, gente, quando vocês estiverem montando o seu layout, vocês têm essa possibilidade de dar um espaçamento maior dentro do Bootstrap usando apenas a classe Offset. Lembrando novamente que ela vai de Offset 1 até Offset 12, tá bom? E agora vamos trabalhar um pouco com a tipografia das fontes dentro do Bootstrap. Então eu posso apagar esse offset, certo? Deixar esse span 4 mesmo e passar esse span de cima para 8, tá? E vamos dizer que essa primeira div minha vai ser cabeçalho e essa segunda div minha vai ser a minha barra lateral. Para podermos enxergar o que vamos fazer agora, vamos mudar a cor de fundo que nós colocamos dentro dessas divs. Então aqui no Sublime Text eu venho no estilo, vamos mudar a primeira cor para AAA e a minha segunda cor para DDD, tá? Os dois um tom de cinza bem claro. Vamos salvar, ver se ficou bom. Aí já dá para a gente enxergar legal o que a gente vai escrever aqui. Posso até dar uma clareada maior ainda. Eu posso passar de cima para DDD e a de baixo para EEE, tá? Vamos salvar, ver como que ficou lá. Agora dá para a gente enxergar legal o que nós vamos colocar dentro dessas duas divs, tá? Voltando aqui na index.html, dentro da primeira div, nós vamos começar a trabalhar com o cabeçalho, né? O HN, que no Bootstrap, assim como no HTML, ele tem a variação de H1 até H6, ok? Para facilitar aqui dentro do Sublime Text,
eu posso colocar assim, ó, H1, abro chaves e coloco o valor dentro dessas chaves. No caso, eu vou colocar assim, ó, cabeçalho H1, fecho chaves, coloco um mais, vamos colocar H2, abro chaves, cabeçalho H2, fecho chaves, coloco um mais, certo? Posso até copiar aqui para facilitar o meu trabalho. H3, H3, H4, H4 e posso colocar mais dois aqui também. H5, H5 e H6, H6. Cheguei no final dessa última chaves, eu só aperto Tab e todo o meu cabeçalho vai ser criado automaticamente, tá? Isso facilita pra caramba, gente, quando a gente vai desenvolver e precisa colocar as tags com valores dentro do HTML, tá? Vamos salvar isso agora e vamos enxergar isso aqui dentro do navegador. Aí, note que cada cabeçalho tem o seu tamanho específico. Vamos aqui na documentação do Bootstrap, tá? Eu vou usar uma extensão do Google Chrome que se chama WhatFont, tá? Estou deixando o link dela na descrição. É uma ferramenta bem legal para quem gosta de desvendar qual fonte foi usada em determinada parte de um site, tá? Então, só clico aqui no WhatFont, tá? E vamos ver aqui no cabeçalho H1 do Bootstrap, tá? Nós temos a família da fonte dela, o font size de 39 px e o line height de 40 px, tá? O H2, ele é de 32 px o font size e o line height de 40 px. O H3, ele tem 25 px de font size e 40 px de line height. Vou fechar aqui essas boxes. O H4, nós temos 18 px de fonte e 20 de line height. Note que só no H4 que o nosso line height vai começar a se alterar, tá? O H5, nós temos um font size de 14 px e um line height de 20 px, tá? Esse tamanho da fonte aqui é o tamanho padrão que o Bootstrap usa nas fontes de parágrafo e na fonte da body, tá? Então, quando nós formos vermos lá o parágrafo, vocês vão ver que ele tem 14 px de tamanho e 20 px de line height, tá? E nós temos o H6, que ele tem 12 px de font size e 20 px de line height, tá? Voltando aqui no Bootstrap, nós vamos ver esse parágrafo. Vamos colocar um parágrafo aqui na nossa barra lateral, tá? Vamos deixar essa escrita barra lateral como um H1, tá? E vamos colocar logo abaixo dela um parágrafo de lorem y, tá? Aqui dentro do Sublime Text, para mim colocar um lorem y, eu posso colocar apenas a tag P, abrir as chaves, escrever lorem, apertar o Tab, eu já vou ter o meu texto de lorem y, certo? E eu venho aqui depois do fechamento da chave, aperto o Tab de novo, eu vou ter o meu parágrafo montadinho aqui, tá? Aí só dá uma ajeitada nele para não ficar feio. E eu vou salvar e vou atualizar. Aí, note, só de olhar a gente já vê que o tamanho da H5 é praticamente o tamanho da nossa tag P, certo? Agora, gente, vamos apagar esses cabeçalhos do H6 até o H2. Eu vou trocar esse H1, vou colocar aqui corpo, tá? E logo abaixo vamos colocar um P, aperto o Tab. Aqui dentro eu coloco lorem, aperto Ctrl, espaço, escolho esse segundo lorem, tá, gente? Escolhido, eu posso copiar esse parágrafo mais duas vezes, certo? 1, 2. Vou salvar e vou atualizar no meu navegador, tá? Então, gente, agora eu tenho um corpo com a largura de 8 colunas do Bootstrap e tem uma barra lateral com a largura de 4 colunas do Bootstrap, totalizando as minhas 12 colunas permitidas, tá? E agora, gente, nós vamos aprender a dar destaque dentro de um parágrafo utilizando o Bootstrap, tá? Nós colocamos aqui 3 parágrafos e vamos supor agora que nós vamos colocar uma ênfase nesse segundo parágrafo. Para isso, nós podemos usar uma classe dentro do Bootstrap
que se chama lead, tá? Então, aqui dentro do meu Sublime Text, no meu segundo parágrafo, eu vou dar um espaçamento aqui só para podermos enxergar melhor. Eu vou colocar uma classe nesse P, tá? E essa classe, ela chama-se lead. Vamos salvar. E olha só. Note que aumentou a fonte. Ela sobressaiu em cima das demais, tá? Agora, por exemplo, se eu não quiser dar esse tipo de ênfase, que aumenta o tamanho da fonte, mas sim que cria uma caixa em volta, eu posso usar uma outra classe que se chama-se well. Então, em vez de aqui de p-lead, eu vou colocar p com classe well, tá? Vamos salvar e vamos atualizar. Aí, note que ele criou uma caixinha em volta dessa tag p e fez com que o conteúdo dela se sobressaísse em cima dos outros conteúdos, tá? Agora, gente, do mesmo modo que eu posso enfatizar uma tag, eu posso tirar a ênfase dela usando uma tag do HTML que se chama small, né? Então, se aqui dentro dessa tag p eu usar um small, certo? Vou copiar o fechamento dela aqui e vou colar aqui embaixo e salvar. Note que, ó, a fonte foi reduzida, apesar de estar dentro da caixinha que nós colocamos da classe well, a fonte aqui foi reduzida. Então, gente, se eu retirar aqui a classe well, deixar só o parágrafo com a tag small dentro dele, olha só, foi tirada a ênfase dessa frase, ela ficou com uma fonte menor do que o restante do meu corpo, tá? Vamos tirar essa tag small, tá? Vamos deixar uma classe well, e dentro do Bootstrap também nós podemos enfatizar pedaços do nosso texto com a propriedade fonte age mais pesada, né? Podemos usar o strong, tá? Então eu posso colocar aqui a tag strong, depois de, vou deixar duas palavras, eu posso fechar essa tag strong, tá? E se caso eu quiser deixar a parte do texto em itálico, eu posso usar a tag EM. Vamos deixar esse pedacinho do texto aqui com EM, certo? Nunca se esqueça de fechar as tags quando vocês abrem ela em algum determinado local. Então eu posso usar o strong para deixar em negrito e o EM para deixar em itálico. Caso eu queira destacar um pedaço do texto sem dar uma importância adicional, nós podemos usar a tag B para o negrito e a tag I para o itálico, tá? Então você sente-se livre aí. Lembrando que o strong e o EM nós vamos usar quando nós quisermos dar uma importância para aquilo que nós estamos destacando. E o B e o I quando nós não quisermos dar essa importância adicional ao item que estamos destacando. Vamos salvar tudo e vamos atualizar para ver. Note que foi colocado no primeiro parágrafo e olha, usando a strong ou o B, a saída vai ser a mesma. A diferença vai ser na semântica. Usando strong, eu dou uma importância adicional àquilo que eu estou destacando. Usando o B, eu apenas destaco, tá? E também a tag EM e a tag I, tá? Tem o mesmo efeito, a diferença também vai ser na semântica, tá? Então, gente, essa aula está ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo dessa semana. Se gostou, curte, compartilha nas redes sociais. Se inscreve aqui no nosso canal se você ainda não for inscrito. E fica aqui o meu forte abraço para todo mundo e até a próxima.